Eu quero chegar, gente, a importância da família. A família, ao meu ver, é o pilar fundamental. A família é o seu porto seguro. A família vai estar sempre do seu lado. Uma família que tem Cristo Jesus como centro, que tem a rocha, uma família com princípios, uma família que tem valores, uma família com amor, é quem sempre vai estar ao seu lado na hora da dificuldade. A família não te abandona. Se não fosse a minha família, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a minha família, eu não estaria aqui hoje. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Colocou ali. Está escrito assim: mas se alguém não cuida dos seus, 1 Timóteo 5, 8, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a própria fé e é pior do que o infiel. Cuide da sua família. Sabe que às vezes a nossa busca por riqueza, por novos contratos, por mais dinheiro, isso às vezes reflete muito na nossa família. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Sabe, gente, tem muita gente, muita mesmo. E aqui às vezes, dentro da igreja, pessoas que vivem assim dentro de casa. Pode passar. Tem gente que você olha nas redes sociais, é tudo lindo, maravilhoso. Casa na praia, foto sorridente, restaurante, passeios. Mas dentro de casa vive isso aqui, ó. Vive essa realidade. Maridos que não respeitam mulheres, mulheres que não respeitam maridos, crianças, maridos que não respeitam os filhos. Tem muita gente que vive assim, vive de aparência, por causa da busca incessante pela riqueza. Feche os seus olhos, pense. Você, marido, como é que você tem tratado a sua esposa? Será que você tem tratado ela com amor, com doçura, com carinho? Ou será que você procura ela só na hora que você precisa satisfazer os seus desejos? Aí você afaga ela, meu amorzinho. Será que você, esposa, tem tratado o seu marido como tem que ser? Será que você tem sido a mulher de Provérbios 31? Aquela que edifica o seu lar? Ou será que você só traz preocupação, só julga, só critica? Será que você é só isso que você sabe fazer? O que a gente tem feito, e eu me incluo nisso, para mudar alguns hábitos da nossa vida? Como é que você tem tratado os seus filhos? Será que você tem proferido palavras de amor para ele? Qual foi a última vez que você disse eu te amo para o seu filho? Você lembra? Sabe, queridos, eu quero contar uma história para vocês. Quero contar uma história para vocês. Pode passar o próximo slide. Uns rapazes queriam conhecer o mar. Eles queriam conhecer a praia. Eles nunca tinham ido na praia. E eles alugaram uma van, alugaram um ônibus e foram para a praia. Eles moravam longe da praia. E no meio do caminho, eles conversando, se divertindo. Vamos para o mar, vamos ver o mar, vamos ver o mar. Um deles tremia muito, nervoso. E o amigo dele olhou para ele: por que você está tremendo, cara? Você vai conhecer a praia. Você nunca viu o mar? Ele disse: não, nunca vi o mar. Eu estou nervoso. Eu não conheço o mar. Eu só conheço por imagens. E cada vez que se aproximava mais do mar, ele ia ficando mais nervoso. Tremia mais ainda. Mas ele foi o primeiro que desceu. Abriu a porta do ônibus, ele saiu correndo. Era sapato para cima, camisa para cima. Saiu correndo, se atirou na água. As pessoas olhando aquela coisa maravilhosa. Ele jogava a água para cima, chorava. Sabe, pegava aquela areia assim. Foi um momento maravilhoso. Foi uma contemplação daquele momento inesquecível. Aquilo nunca ia sair mais da memória dele, da memória deles que estavam junto com eles. Foi um momento inesquecível. Sabe, o tempo foi passando, eles foram para casa, foram embora. O tempo passou, foram crescendo, construíram as suas famílias, tiveram os seus filhos, construíram algo na vida. E um belo dia eles se encontram de novo. Esse amigo que estava contemplando o mar, o amigo dele encontrou ele na praia com a família dele, uma família linda, maravilhosa.
Mas o amigo dele notou que ele estava triste, que tinha um olhar. Sabe quando você olha para uma pessoa, você vê um semblante, que você vê aquele olhar de tristeza, que por mais que a pessoa parece que tem tudo, parece que ela não tem nada. E aquilo era transparente na vida dele. Ele perguntou: por que você está tão triste? Você tem sua família linda. Por que essa tristeza tão profunda? Disse assim: sabe, hoje eu moro no mar. Ele morava na praia. Eu moro no mar. Esse lugar lindo, maravilhoso. Mas eu perdi a capacidade de contemplar o mar. Queridos, às vezes, na nossa vida, por causa da correria do dia a dia, por causa da busca incessante por sucesso, da busca por dinheiro, a gente perde a capacidade de contemplar as coisas mais maravilhosas que um dia a gente viveu. Você lembra quando seu filho nasceu? Fecha os seus olhos, lembra quando seu filho nasceu? Você lembra quando você disse sim para sua esposa, para o seu marido? Que você disse para ela que amava ela até os fins dos dias, até que a morte o separe? Sabe, tem casal que chega em casa hoje e deita de um lado, deita do outro, pega o celular, o outro pega o celular. Eles esquecem da beleza do seu quarto, da sua cama, da sua casa, dos seus filhos. Tem pai que pega um celular e dá para o filho para se livrar do filho. Aí não sabe por quê que tem tanto adolescente, tanto jovem, tanta criança com problema de ansiedade, de depressão, que tenta suicídio, que desvia para as drogas. Não sabe. Ai, o meu filho está endemoniado. O maior índice hoje de jovens, de adolescentes doentes, porque o pai dá o celular e não quer saber de filho, não quer saber de família, só quer saber de dinheiro, só quer saber de prosperidade financeira, vive de aparência, mas na verdade vive assim, ó. Pode voltar ali, pode voltar, vive assim dentro de casa. Nós precisamos rever isso. Precisamos construir uma família diferente. Hoje é o dia da gente olhar para a pessoa que está do seu lado, para o seu marido, para o seu cônjuge, para o seu filho, e dizer para ele: nós vamos repriorizar as coisas na nossa vida. Eu te amo. Diga eu te amo para o seu marido, para a sua esposa. Abrace ele, abrace ela. Sabe, gente, eu tive uma família abençoada. O meu pai era maravilhoso e a minha mãe. Mas por decisões erradas na minha vida, por tomar decisões erradas na minha vida, porque faltou algo importante às vezes, o que falta em muitas famílias, eu acabei parando em lugares. Pode passar Isso aqui era eu em 2018. Isso aqui sou eu em 2018. Estava assim, eu tenho 80 quilos. Eu não sou gordo, essa barriga aqui é de tambaqui. Tambaqui. Então, gente, hoje eu tenho 80 quilos. Vocês me imaginam com 45 quilos? Aqui eu estava gordo. Em 2020 eu cheguei a pesar 45 quilos. Eu desisti de viver. Eu e meu irmão fomos criados com tudo que nós podíamos ter. Pode passar o outro slide. Eu cheguei a viver nesse lugar. Eu vivi nesse lugar. Nós tínhamos tudo, mas faltava algo fundamental. Faltava algo fundamental. E eu tomei tantas decisões erradas na minha vida que eu desenvolvi depressão. Eu vivi 10 anos de depressão. Eu tomava tantos remédios que vocês não podem imaginar. A quantidade de remédios, todos os nomes que vocês falarem aí eu já tomei. E eram muitos. Eu tomava um remédio, pastor, e eu falei isso de manhã, falei ontem, sábado. Você chega na farmácia e alguém vai reconhecer e pede o Satanás na caixinha, eles vão te dar o Zolpidem. O Zolpidem é um hipnótico, ele não é um remédio para você aliviar o seu estresse, para você aliviar a depressão. Ele desliga o seu cérebro, ele apaga você. Só que se você toma isso misturado com álcool, toma demais, como eu fazia, álcool, remédios, você faz coisas que você não lembra. Você fica 3, 4 dias perambulando. Você vai em lugares que você nem imagina. Tem gente que pega avião e vai para outro país. Teve uma mulher recentemente que chegou um boi na casa dela. Ela comprou um boi num leilão na internet. Você acredita? Chegou lá, viemos entregar o boi aqui.
É verdade, procura na internet, Zolpidem, loucuras com Zolpidem. Então, eu vivia essa realidade. E eu não aguentava mais a minha vida. Eu não aguentava mais as frustrações, as pessoas que se aproximaram de mim. Eu fui muito traído, eu fui muito enganado. As pessoas se aproximavam de mim e do meu irmão pelo que nós tínhamos e não pelo que nós éramos. Muitos relacionamentos, muitas pessoas por interesse. Eu sempre trabalhei, sempre estudei para sustentar as minhas vaidades, os meus vícios, os meus caprichos, as minhas festas, os meus carros. O que sobrou? 2020 foi a pá de cal na minha vida, porque eu perdi. 2018 eu tive que voltar a morar com os meus pais, porque eu tinha crises de ansiedade tão forte. Eu cansei de ir para o hospital achando que era infarto. Chegava lá, era só crise de ansiedade. TAG grau 5 era o nome. Eu não saía de casa, eu tremia. Eu ficava dentro do quarto com crise de pânico. Eu só queria dormir, tomar remédio e álcool. Dormir, tomar remédio e álcool. Dormir, tomar remédio e álcool. E em 2020 foi a pá de cal na minha vida, porque foi a época da pandemia. Eu perdi de uma vez só o meu pai, que era meu alicerce, o meu irmão, 43 anos, médico. Minha mãe quase morreu, não foi para o hospital. Deus não levou ela, deixou ela, ficou só eu e ela. E um dia eu saí de casa e não voltei mais para casa. Fiquei pelas ruas, andei embaixo de viaduto, rodoviário, parada de ônibus. Eu não queria viver mais. Eu não tinha mais desejo de viver. Eu desanimei. Não fazia mais sentido viver. Por escolhas erradas, por caminhos errados. Minha vida inteira eu trabalhei correndo atrás de dinheiro. E acabei desse jeito. Em 2020 eu tentei tirar minha própria vida. Um dia eu voltei para casa da minha mãe. Ela me recebeu, com certeza. Sempre me recebia. Entrei lá. Tomei todos os remédios do mundo que vocês podem imaginar de uma vez só. Caí duro lá, ela me encontrou depois. A minha filha tinha 7 anos. Minha filha estava passando o final de semana na casa da minha mãe. Eu desmaiei, eu apaguei, mas eu via tudo, pastor. Eu acho que Deus já estava ali me preparando, porque eu via tudo. Eu ouvia tudo, mas eu não conseguia mexer um músculo. E a minha filha dizia assim: não morre, paizinho, não morre, paizinho. O que vai ser da minha vida sem você? Ela dizia. Eu fui para o hospital, tive parada cardíaca, fiquei dias desacordado. Fiquei 30 dias. Depois saí do hospital, estava em surto psicótico. Eu via coisas, eu falava com coisas, eu via bicho, fazia coisas que vocês não podem imaginar. E eu queria morrer, eu ia tentar de novo, eu ia pular pela janela, alguma coisa eu ia fazer, porque eu não queria mais viver. Eu lembro que foi uma mulher lá em casa falar com a minha mãe, e a mulher disse para minha mãe assim: o seu filho não vai voltar. Deus me deu uma ordem para falar com ele sobre Jesus. Eu não conhecia Jesus, eu nunca tinha entrado numa igreja. E a minha mãe deixou aquela mulher entrar. Aquela mulher ia todos os dias na minha casa falar de Jesus. E eu mandava ela embora, eu expulsava ela, eu era grosso com ela. E ela insistia, e ela insistia. Meu pai vai te ajudar, meu pai vai te ajudar. Eu disse: eu não quero saber do teu pai. Teu pai é o quê? Teu pai é médico? Teu pai é psiquiatra? Teu pai vai fazer o quê? Vai trazer o meu pai de volta? Vai trazer o meu irmão de volta? E ela falava pela frestinha da porta. Eu batia a porta na cara dela, falava de Jesus. E um dia eu não aguentei mais. Eu falei: se eu for conhecer o seu pai, você me leva lá. Você some da minha vida, você desaparece. Eu vou embora. Se meu pai não te ajudar, eu vou embora. Eu falei: então vamos. E eu aceitei com ela. E ela foi de Uber comigo, ela me buscou de Uber. Nós fomos, eu morava em São Leopoldo, ela morava em Novo Hamburgo. E ela falou: meu pai tá em casa, eu vou te levar lá. E era um domingo, eu já bobinho, não entendia nada. Era domingo, tem que ser domingo. Eu disse: tá, pode ser o dia que você quiser. Domingo, parou o carro, Lagoinha, Novo Hamburgo. Eu disse: o que você está fazendo aqui? Eu não quero entrar numa igreja. Seu pai é pastor? Não, meu pai não é pastor, mas meu pai está lá dentro, ele quer te ver, ele quer conversar com você. Eu falei: não vou entrar. Ela insistiu, eu falei: então vamos entrar. Eu entrei. Já quando eu entrei, um homem encostou as 2 mãos em mim. Vanderlei Varnava era o nome dele. Nunca vou esquecer o Vanderlei, pastor Vlad, eu amo a vida deles. Ele encostou as 2 mãos em mim e disse assim para mim: Alexandre, que bom que você veio. Deus falou para mim que você viria desse jeito. Eu estava com os dentes quebrados, magro. Ele mandou te dar um recado. Ele disse para mim que hoje Jesus vai salvar a sua vida. Glória a Deus, Senhor Jesus. Ele me levou lá para frente. Estava tocando as músicas.
Para mim era música. Hoje são os louvores maravilhosos ao nosso Senhor Jesus. Eu derreti lá, de tanto chorar. Disseram que eu caí lá. Eu não me lembro. Diz que eu aceitei Jesus. Eu abracei meu pastor, aceitei Jesus como meu Senhor e único Salvador. Eu lembro que eu saí daquele lugar, eu não me lembro direito. Eu lembro que eu olhei para aquela mulher, eu falei, me leva para casa, porque eu preciso dormir. Eu cheguei em casa, olhei para minha mãe, eu só quero dormir. Eu deitei, eu dormi até o outro dia. Gente, eu acordei e eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais nada, eu não tinha ansiedade, eu não tinha desejo de tomar remédio, eu não tinha desejo de beber, eu não tinha depressão, eu não tinha mais nada. Eu olhei para minha mãe, eu falei, mãe, o que aquela mulher fez em mim? Que mágica vocês fizeram em mim? Eu estava apavorado, eu estava com medo, eu liguei para ela, ligou para o pastor. Fomos lá na igreja, o pastor falou para mim assim, Alexandre, 21 cultos. 21 é um número profético. 21, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus fez uma obra na sua vida. Gente, 21, 31, 41, 51, eu me enfiei dentro da igreja durante quase 4 anos. Se eu quisesse, eu tinha um quarto lá na igreja do pastor Vlad, tinha um quarto na igreja. Eu aprendi o pouco que eu sei sobre Jesus naquele lugar. Andei em muitos lugares, servi em muitos ministérios, contei o meu testemunho em muitos lugares. Fui para a Flórida, fui para Miami, fui para um monte de lugar. Deus me levou a muitos lugares. Preguei para adolescentes, preguei para jovens, no centro social, fui em centros de recuperação, fui em escolas, fui em muitos lugares. E o mais legal, eu deixo sempre para o final. Aquela mulher que me levou para conhecer Jesus, pode passar, é a minha esposa. Meu Deus, nós casamos em final de 2023, oficialmente, fomos abençoados por Deus, fizemos uma aliança. Aliança é coisa séria, gente. Aliança é coisa séria. Respeita a sua mulher, respeita seus filhos, respeite seu marido, valorize a sua família. Sua família pode mudar a sua história. Seja um homem valoroso, uma mulher valorosa. Nós tivemos em muitos lugares, Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos dado provisão, Deus tem nos dado graça. Porque hoje o que a gente carrega aqui dentro, o que eu carrego aqui dentro, não tem preço, não tem valor financeiro, é incorruptível. O amor que Jesus teve por mim, a misericórdia que Deus teve sobre a minha vida, a graça de Deus sobre a minha vida não tem preço, não há nada que compre. O anjo que Deus trouxe para a minha vida, a minha família, nós saímos da onde nós estávamos no sul por um propósito. E é por isso que eu digo, quando você tem um propósito, Deus sustenta, Deus te dá tudo o que você precisa. Deus não deixa te faltar nada. Seja honesto, seja um marido fiel, seja um pai amoroso, seja um pai valoroso, em nome de Jesus. Eu quero passar um vídeo para vocês, e depois eu quero orar por vocês, e o pastor vai encerrar. Passa o vídeo, por favor. Eu quero mostrar para vocês. Eu fiz esse vídeo em 2021. Eu pregava para adolescentes nos Rockets, e eu pregava para eles sobre decisões. Então eu voltei nesse lugar. Olha eu aí, sou eu, gente, ó. Eu estava ainda meio banguelinha. É aí que eu vivi. Eu ficava enfiado nesse lugar. Usei drogas, conheci o crack, fumava 300 pedras de crack por dia, porque eu queria morrer, e eu quase consegui. Jesus é que não deixou. Esse lugar não é de Deus. Aqui foi no meu batismo. 4 meses depois, eu já estava bonitão. O dente ainda não, tá, gente? O dente ainda não. O dente foi depois. Aí eu recebi o Espírito Santo de Deus dentro do meu coração. Pensa num cara que mesmo depois de convertido não acreditava em falar em línguas. Pensa num cara que no encontro com Deus não falava português. Era eu. Olha aí, ó, essa é minha esposa, minha filha,
minha filha maravilhosa, Alice, eu, Carisma, minha esposa, meu filho, pastor Sandro Gonzalez, o CRI, que foi fundamental na minha vida. Aí eu fiquei vaidoso. 2023, perdi tudo de novo que meu pai tinha deixado com um cara aí que enganou a igreja toda, enganou um monte de gente. Casei, olha aí, ó, casei, glória a Deus. Minha mãezinha, que eu amo, tá me assistindo provavelmente, um beijo, mãe. Minha esposa maravilhosa, dia 5 de agosto de 2023. Fui pra conferência aqui, lá em BH. Pastor Márcio passou ali? Não, passou, acho que passou, né? Fui pra Orlando, conheci a Flórida. Fui pra Disney. Meu filho maravilhoso, meu sócio. E essa é a minha prioridade. Essa é a minha prioridade, a minha maior prioridade da minha vida, a minha família. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Amém, gente? Eu queria agradecer, eu queria que você se colocasse de pé, que você abraçasse firmemente. Se você está com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, ou com seus amigos, ou com seu irmão, com alguém que você ama. Se você veio sozinho, abraça a pessoa que está do seu lado. Eu queria orar por vocês. Agora que você refletiu sobre tudo isso, eu quero fazer um apelo no seu coração. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo um peso no seu peito, percebendo que de fato não tem priorizado o que mais importa na sua vida. Talvez a correria do dia, da vida, tenha feito você perder de vista o que realmente tem valor: a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Talvez, como na história que acabamos de ouvir, o mar que antes te emocionava, o lar que você tanto amava, tenha perdido o encanto. E agora você não sabe como retomar isso. Você não sabe como retomar o primeiro amor com a sua família. Se você sente que falhou, se você não consegue ser o pai, não consegue ser a mãe, não consegue ser o cônjuge ou o filho que gostaria de ser, eu quero te dizer algo muito importante: Jesus pode mudar essa história. Jesus pode mudar essa história. Ele é capaz de mudar o seu coração. Ele é capaz de restaurar relacionamentos quebrados, de curar feridas emocionais. Ele pode dar para você força, sabedoria para viver em plenitude. Não importa o quão distante você se sente da sua família, Jesus pode te dar um novo começo. Jesus pode te dar um novo começo. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Ele renovar o seu coração. Com Cristo você não está apenas lutando com suas próprias forças, mas Ele vai te guiar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar a ser o marido, a esposa, o pai, a mãe que você sempre quis ser. Gente, Jesus não só perdoa os seus pecados, Ele cancela. Os nossos pecados foram cancelados, a Bíblia fala. Ele te dá o poder de amar de forma verdadeira, de colocar a sua família em primeiro lugar. Coloque sua família em primeiro lugar. Pastor, coloque sua família em primeiro lugar. O pastor vai terminar essa oração. Eu quero que você mantenha os seus olhos fechados. Quer terminar, pastor? Termina essa oração pra gente. Quer que eu termine? Continue com os seus olhos fechados. Se você sente hoje que sozinho não consegue, mas saiba que Jesus está te chamando hoje. Ele está pronto para restaurar o que foi quebrado. Ele está pronto para te dar um novo coração, cheio de amor, cheio de compaixão. Entregue a sua vida para Jesus. Ele pode transformar a sua vida. A decisão é agora. Agora é o momento. Agora é o momento que você vai decidir, que você vai pedir perdão para o seu amor, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. É o momento que Jesus vai agir na sua vida. Continue com seus olhos fechados. Abraça seu esposo, abraça sua esposa, abraça seus filhos. Diga para eles que você os ama. Diga: Jesus, entra na minha casa. Jesus, entra na minha família. Jesus, cobre o meu lar. Jesus, salva a minha vida. Pai amado, em nome de Jesus eu oro. Se você sente no seu coração que precisa dessa restauração na sua vida, no seu casamento, sem constrangimento algum, nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua família. Não importa
Venha aqui à frente, levante sua mão, venha com a sua família, venha com seus filhos, venha com o seu marido aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você está afastado do Senhor, se você quer aceitar Jesus, se você precisa de restauração, eu peço a você, nós vamos orar por você. Venha aqui à frente sem constrangimento, nós somos uma família, em nome de Jesus. Venha aqui à frente, oh glória a Deus, Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Oh, oh, oh.